você não desperdiçasse esse momento com pensamentos, com questões assim que estão lá fora, do lado de fora, mas que você tentasse aproveitar esse momento para ouvir mesmo essa palavra e tentar entender como que isso pode fazer sentido para a sua vida. Então eu vou ler um trecho do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia e eu espero que nessa noite eu traga uma boa notícia para você, que seja uma notícia assim que transforme a sua vida, né? Como há muitos anos atrás, há uns 27 anos atrás, transformou a minha vida também. Então eu vou fazer uma oração. Queria que você ficasse ligado nessa oração. O que é isso, né? Eu vou falar com Deus, vou pedir a Deus para que Ele fale aos nossos corações de modo especial. Se você se sentir à vontade, você pode fechar os seus olhos aí e pode dizer amém no final. Se você achar que é tranquilo, a gente pode orar dessa maneira, né? A gente tem esse costume aqui. Então vou fazer uma oração. Senhor, eu peço que de modo especial você fale a cada coração nessa noite. Certamente você trouxe as pessoas que estão aqui, por mais que elas tenham vindo por um convite, por algo que pareça distante da tua presença e da tua vontade. No fim das contas, todas as coisas estão debaixo do teu poder e da tua glória. Você rege toda a história e todas as histórias, e nessa noite não é diferente. Um dia você me trouxe para perto, eu creio que você tem trazido essas pessoas para perto também. Que a tua palavra seja eficaz, não naquilo que eu falo, mas naquilo que você fala. Que os corações sejam transformados naquilo que só você pode fazer. Que a gente veja a tua glória nessa noite, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Essa semana eu tentei montar uma árvore de Natal. Eu não tenho muita habilidade com essa parada não. E eu sempre achei interessante esse período de Natal. Na verdade mesmo, eu acho tudo muito bonito nas decorações assim, naquilo que se refere ao Natal. Eu gosto dessa coloração verde assim, com alguns tons de vermelho, de vinho, o dourado, aquilo tudo. Poxa, eu acho bacana demais. E dessa vez eu tive a oportunidade de montar uma árvore de Natal com os meus filhos. Eles atrapalham geralmente mais do que ajudam, e eles querem sempre ajudar. Um lema lá da nossa casa é uma fala do meu filho, que desde muito pequenininho, ele fala assim: Isaac ajuda. E aí não há nada que você faça dentro daquela casa em que Isaac não esteja ajudando ou atrapalhando, mas na cabecinha dele, né? Ele está sempre ajudando a fazer as coisas. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu vi essas paradas do Natal assim, essas questões não faziam muito sentido para mim. Eu via beleza nas coisas, eu via beleza nas luzes, eu via beleza nas decorações, mas as festas de Natal na minha casa eram ruins, de modo geral. De modo geral, no Natal, as pessoas na minha casa brigavam e saíam brigadas umas com as outras. Eram problemas de família ali que não se resolviam. E aí no Natal aquela galera se juntava para brigar mais uma vez. Até que um dia a minha história se transformou pela presença de Jesus. E eu entendi exatamente o que significava o Natal. E todos os natais foram diferentes. Apesar de a minha família continuar brigando, apesar de aparentemente as coisas não terem mudado muito, todos os natais foram diferentes a partir do momento em que Cristo entrou na minha vida. Todas as vezes que eu olho para as luzes de Natal, eu vejo a luz das luzes, que é o Cristo que vem ao mundo para trazer uma notícia que a gente não merecia, que a gente não poderia alcançar, mas que de graça nos é oferecida para que a nossa vida se transforme completamente. Você já entendeu assim, de modo sério mesmo? Você já entendeu o que significa o Natal? Você tem noção mesmo? Além dessa parada bem genérica assim, o Natal é o nascimento de Jesus, a gente dá presente e tal. Você consegue entender o que acontece, o que é representado, qual história que é contada naquela história ano após ano?
Existe uma história que está escondida por trás dessas luzes, por trás dessas decorações, mas que de vez em quando, né, a gente ouve falar. Eu lembro de um filme que conta a história de Natal também, chamado Grinch. Já viram esse filme? Tem 2 representações, eu gosto particularmente das 2. Tem uma aqui com pessoas, né, o Jim Carrey lá, vestido de Grinch e tal. Jim Carrey é um cara do meu tempo, assim, então eu curto, geralmente. E tem uma animaçãozinha, um desenho. O desenho é muito mais singelo, assim, mais bonito. Em algumas cenas do Grinch, assim, o Grinch detesta o Natal, né? E aí ele vai passando por uns lugares assim, tem uma galera que canta hinos de Natal, né? Aí fica aquele cântico, aquele coral, assim, por onde ele passa fica aquele coral. E ele odeia aquilo tudo. Eu não sei qual relação você tem com o Natal, mas eu espero que nessa noite seja uma relação de amor com essa história. A gente vai ler então João capítulo 1, o início da história de Jesus. João está tentando explicar para as pessoas que ele conhece quem é Jesus. O que aconteceu quando Jesus vem a esse mundo. E aí ele vai dizer assim no verso 11 em diante. Então, se você tiver uma Bíblia aí e puder compartilhar com quem está do seu ladinho, vai ser legal. João 1, verso 11 até 13, diz assim: veio para o que era seu, está falando de Jesus. Então, Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado por diversas pessoas. A Bíblia vai dizer, na verdade, que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. A pessoa mais desprezada de todas foi ele. O texto continua: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é uma oração que o complemento fica meio distante. Não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas nasceram de Deus, nasceram de Deus. Quem recebe a Jesus segundo a palavra de Deus, nasce de novo, nasce de um jeito diferente daquele que todos os outros nasceram. Todo mundo nasceu de um jeito natural, mas agora existe a possibilidade de você nascer de novo através de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Vou tentar explicar para você o que significa isso tudo e o que é o Evangelho, essa boa notícia. Muitas vezes, uma boa notícia, ela vem acompanhada de uma notícia ruim também. Eu me lembro que uma vez eu fui doar sangue. Na verdade, a história foi assim: a minha mãe queria doar sangue, ela estava insistindo muito que ela queria doar sangue, e aí eu fui acompanhá-la para que ela fosse doar sangue. Só que aí na hora, ela fez um exame lá, e ao medir lá, né, aferir a pressão dela, a pressão estava muito baixa, ela não poderia doar sangue. E aí a pessoa que estava ali fazendo o exame disse assim: por que você não doa então? Eu não fui para doar, beleza? Eu fui porque eu tenho um probleminha psicológico com esse negócio de sangue. Eu fui para acompanhar minha mãe. Mas aí, não, sabe, a gente foi lá e aquela pressãozinha assim, beleza. Aí mediram minha pressão, estava ótima, por sinal. Logo nesse dia, né, que eu queria que eu tivesse uma alteração ali de pressão e tal, estava tudo bem. E aí, portas abertas, beleza. Sentei numa cadeira tipo de dentista, enfiaram um cano no meu braço, não era uma agulha aquilo, o calibre do negócio. Gente, é coisa horrível. Não quero te desencorajar, eu sei que é importante e tudo mais, mas para mim foi traumatizante. Enfiaram um cano no meu braço. Aí quando eu comecei a ver o sangue sair, uma voz começou a falar no meu ouvido assim: você vai passar mal. Você vai passar mal, você vai passar mal. E umas senhoras do meu lado assim, fazendo assim, saindo sangue. Aí eu vi aquela bolsa enchendo de sangue, e aquela voz começou a ficar mais forte e ela se transformava. E chegou um momento que a voz virou assim, em vez de você vai passar mal, a voz se tornou: estou passando mal.
tô passando mal. Aí comecei a ver tudo escuro. Pelo menos o Miguel me ajudou aqui. Cara, comecei a ver tudo escuro, e aí eu já estava desmaiando. Aí eu não sei se eu já estava fora de mim, já era sonho, alucinação, não sei o que aconteceu, que eu ouvi uma pessoa falando assim: de repente a gente bota o sangue nele de novo. Aí na hora, antes de desmaiar, eu ainda pensei assim: poxa, que droga, eu já estou sofrendo isso tudo, ainda vão botar o sangue de volta. Não sei se foi zoeira dos caras. Aí eles deitaram a minha cadeira assim, para eu ficar sangue voltando assim. Aí tiraram o mínimo do mínimo possível, que eu não sei quanto é. E aí me deram um quindim no final, um negócio lá, e me mandaram embora para casa. Pô, maravilha. Essa parte é a parte boa da história. Meses depois, cara, eu recebi uma correspondência na minha casa. Quando você doa sangue, eles fazem exames, né? Na verdade, quando você preenche um formulário lá, você fala toda a sua vida naquele formulário, só coisa constrangedora. Eu entreguei o formulário para a moça, uma moça novinha lá, né, atendendo. Entreguei olhando bem nos olhos dela, assim, para ver se ela ia olhar para a folha que eu estava entregando. Porque, cara, o histórico da minha vida estava ali. Semanas depois eu recebi uma correspondência em casa, e a correspondência dizia assim: você tem que ir num lugar tal, na sala tal, que isso é necessário e importante. Aí eu achei aquilo estranho, né? Mas eu fui e não sabia que uma coisa estava relacionada à outra. Quando eu cheguei nesse tal lugar, né, eles me deram a notícia que durante o exame eles tinham notado um antígeno no meu sangue, ou seja, a marca de uma reação do meu corpo diante de alguma doença lá, alguma infecção que eu tive. Ou seja, traduzindo para você, naquele dia eu tive a notícia que eu tive contato com uma doença muito grave, e pela graça de Deus, assim, eu estava já curado, sem saber que tinha sido curado. Eu recebi uma notícia ruim, que era uma notícia de uma doença. Eu lembro que quando eu cheguei lá naquele lugar e eu falei para a atendente assim: me deram essa correspondência aqui, eu tenho que ir para uma sala tal. Ela olhou para a minha cara como assim: vai morrer. Uma cara, né, tipo, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? E aí eu recebi a notícia de que eu estive doente, mas ao mesmo tempo já recebi a notícia de que eu fui curado. E, de certo modo, o Evangelho é assim. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia, mas é uma boa notícia que vem acompanhada de uma notícia muito ruim. A notícia ruim que traz o Evangelho, e eu espero que você esteja preparado para isso, é que existe um Deus que é bom. Essa é a notícia ruim do Evangelho. E você pode pensar assim: como assim? Se você me dissesse que Deus é mau, eu estaria preocupado. Mas você está dizendo que Deus é bom, e como que essa notícia pode ser ruim para mim? A notícia ruim do Evangelho é que existe um Deus que é bom, mas nós somos maus. Essa é a notícia ruim do Evangelho. Deus é bom, mas eu não sou. É isso que o Evangelho tenta declarar para mim. A doutrina mais tranquila da gente explicar é a doutrina do pecado. No século XVI e XVII houve uma discussão na filosofia entre dois autores chamados Hobbes e Rousseau. Os dois discutiam de onde o mal surgia, se era dentro do ser humano ou fora do ser humano, se era individual ou social. Não importa de que time você faça parte, né, do time russoniano ou hobbesiano, beleza? De Hobbes ou Rousseau, não importa. O que importa é que uma coisa é certa: o mal existe e faz parte da nossa vida. A Bíblia chama esse mal de pecado. Se você olhar o noticiário nesse momento, você vai ver o mal estampado. Por mais que a gente possa pensar que o mal esteja distante da gente e que a gente seja bom, existe um Deus que é
totalmente santo, e a característica desse Deus ser santo é usada no superlativo na Bíblia. Então esse Deus é santíssimo. Na língua que essa palavra foi escrita, esse Deus é santo, 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 3 vezes santo. Esse Deus é totalmente perfeito, esse Deus é totalmente puro, e por isso esse Deus é também totalmente justo. Um cara, 2.600 anos antes de Hobbes e Rousseau, um rei que escreveu um texto na palavra de Deus, chamado Davi, ele vai dizer que ele foi concebido em pecado e ele já nasceu pecador. Cara, quem tem filho pequeno sabe, cara, você pode até às vezes se iludir quando você não tem filhos, mas quando você tem filhos, você nota que desde muito pequeno seu filho comete coisas que são ruins, e às vezes coisas que são terríveis, as quais ninguém ensinou para eles. Eles brigam, eles lutam, eles são egoístas, eles são raivosos desde pequenininho. Eu tenho 2 lá em casa, consegui comprovar isso desde muito cedo. Imagine se a gente colocasse nesse telão os seus piores pensamentos, os seus piores desejos, as suas piores atitudes, as suas piores palavras. Imagina se isso fosse projetado nesse telão agora. Cara, se fosse projetado na minha vida, os piores pensamentos, os piores desejos, as piores atitudes, as mentiras que eu contei na minha vida e todos os males que eu cometi, eu não teria coragem de voltar aqui nunca mais. Muito provavelmente, se você tiver um mínimo de senso de justiça e um pouco de senso de auto-reconhecimento daquilo que você faz, muito provavelmente você se reconhece como pecador. Você sabe que nem todas as coisas que partem do seu coração são boas, e muitas daquelas que saem do seu coração são coisas muito ruins. A Bíblia diz que Deus é bom, mas a gente sabe que a gente não é, e por isso a gente se torna inimigo de Deus desde que a gente nasceu. Se você me disser assim: poxa, Clóvis, mas eu faço coisas muito boas, então, poxa, será que Deus não pode levar isso em consideração também? Até pode. Só que quando você for julgado por Deus, você não vai ser julgado porque você fez coisas boas. Você vai ser condenado por aquilo que você fez de errado. Imagine que um ladrão roube alguma coisa e ele chegue diante do juiz e ele fale assim: pô, mas eu fiz tanta caridade, eu fiz tanta coisa legal. Eu sou ladrão também, mas eu já ajudei tanta gente. Uma vez a pessoa estava tentando atravessar a rua com dificuldade, eu ajudei essa pessoa a atravessar a rua. Uma vez uma pessoa teve fome, eu ajudei essa pessoa a comer alguma coisa. O juiz vai dizer: cara, você não está sendo julgado por isso, por ter atravessado a rua. Você não está sendo julgado porque você deu de comer para alguém. Você está sendo julgado por aquilo que você fez de errado. A palavra de Deus, então, apresenta para a gente essa doutrina de modo muito claro, que é algo que a gente pode constatar tranquilamente no nosso cotidiano. Todas as guerras que existem do lado de fora, existem também do lado de dentro. É só a gente se olhar no espelho que a gente vê todo o problema que há no nosso próprio coração. E por isso a gente está separado de Deus, diante de Deus, a gente se torna inimigo dele. Se você perguntasse assim: poxa, mas Deus não poderia me perdoar simplesmente? Se Deus te perdoasse simplesmente por aquilo que você fez de errado, Ele seria injusto. Imagine que o ladrão chega diante do juiz e diz assim: pô, me perdoa, eu fiz errado, mas me perdoa, lesei uma porção de gente, mas me perdoa. E aí o juiz diz para ele assim: beleza, está perdoado.
Se você tivesse sido roubado, você ficaria indignado. Se você fosse vítima de um crime, você ficaria indignado. Por quê? Porque isso aponta algo que não é justo. Quando você explica para os orientais assim, que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, Deus é justo e perdoador ao mesmo tempo, num primeiro momento, os orientais rejeitam a palavra de Deus. Eles dizem assim: não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Ou você é justo, ou é misericordioso. Existe um princípio de justiça no Oriente, que é assim: aquele que julga não pode ser nem bom nem mal, porque se ele for bom, ele vai perdoar. Se ele for mal, ele vai ser severo demais no seu julgamento. Como então que a Bíblia pode apresentar para a gente uma solução para o problema que a gente tem diante de Deus? A Bíblia afirma que nós somos pecadores injustos diante de Deus e que Deus é justo. Como que a gente pode então ser perdoado? Jesus, o Filho de Deus, como nesse texto que a gente leu, aquele que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos de Deus. Jesus é aquele que consegue unir justiça e misericórdia. Para que Deus seja justo, alguém precisa pagar o preço da dívida que nós temos com Ele. A dívida precisa ser paga. Eu me lembro de uma cena de um filme que foi tão marcante para mim, o filme, que eu nem me lembro o nome do filme, mas você vai lembrar. Ah, lembrei agora. Sou meio doido assim, perdão. Jogos Vorazes. Poxa, tem um sorteio lá para saber quem vai lutar na parada lá para morrer, não é isso? Provavelmente, né? Só sobrevive um, aquele... Alguém assistiu esse filme? Esse filme é da geração de vocês, é coisa muito... Beleza. Sorteio lá, quem vai lutar num negócio, nos Jogos Vorazes para ser devorado, não é isso? Para morrer. Sorteio cai na irmãzinha da garota, que eu não sei o nome. Só que a garota se levanta e diz assim: eu vou no lugar dela. Aquilo que Cristo fez por nós foi exatamente isso. Nós tínhamos uma dívida com Deus que nós não poderíamos pagar. Cristo levanta a sua mão como filho e diz: eu tomo a dívida no lugar dele. Todos aqueles que receberam a Cristo receberam esse poder. Qual é o poder? O poder de ser perdoado, o poder de ser declarado justo, o poder de ser recebido como filho diante de Deus. A Bíblia fala de um cálice, de um copo que tem que ser bebido, um copo amargo de sofrimento. Isso é uma metáfora, beleza? Isso é uma metáfora da palavra de Deus, no seguinte sentido: existe um copo da nossa dívida, que é o copo da ira de Deus. Jesus se dispõe a sorvê-lo, a bebê-lo até a última gota. Quando Jesus grita na cruz, depois do seu sacrifício: está consumado, está cumprido, é como se ele levantasse o copo que ele bebeu, o cálice que ele bebeu, virasse de cabeça para baixo e nem uma gota tivesse sobrado. Jesus assume a nossa condição. Deus vem ao mundo, o verbo de Deus, a palavra de Deus vira gente e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus, se torna primogênito de Deus, primeiro Filho de Deus, porque agora outros são filhos de Deus também. O Filho de Deus se torna filho dos homens, para que os filhos
dos homens possam se tornar filhos de Deus. Jesus assume a nossa natureza, Jesus vive uma vida perfeita, Jesus morre. No momento da crucificação, há um rompimento daquilo que é estabelecido no mundo espiritual, da comunhão que havia entre o Pai e o Filho por causa do nosso pecado. Jesus diz que está sozinho na cruz, desamparado, para que nós nunca mais estivéssemos sós. Essa é a boa notícia. A boa notícia é: somos inimigos, mas existe uma chance. A chance da gente se tornar amigo, a chance da gente olhar para Cristo e através dele olhar para o Pai, da gente receber um amigo que é um amigo para sempre. Aquele que esteve nu e só no campo de batalha, que foi Jesus Cristo, esteve lá para que nós tivéssemos na nossa vida refúgio e fortaleza sempre. Essa é a boa notícia do Evangelho. A primeira lição desse texto que eu gostaria de destacar é que Jesus é o Salvador. Jesus é o Salvador. Todas as luzes de Natal, por mais que elas não queiram que seja assim, todas as luzes apontam para a luz das luzes, apontam para Jesus Cristo e para a sua salvação. Todas elas nos lembram que existe a possibilidade da gente ser declarado justo diante de Deus através daquilo que Jesus Cristo fez, desde que a gente o receba de todo o coração na nossa própria vida. E por isso, essa mensagem é uma mensagem de esperança para você. Por mais que seja horrível eu falar isso para você hoje, eu preciso dizer isso para você. Em breve estaremos prestando contas das nossas vidas diante de Deus, em breve. Em breve a nossa vida vai passar. Eu me lembro na minha juventude, e daí você vai ver que eu sou velho, pegar um disco, da Legião Urbana, o disco número 2, colocar lá para tocar. Eu ouvia todo dia, mais de 20 vezes, aquele disco da Legião Urbana. E naquele disco tinha uma música chamada Tempo Perdido. Nessa música, o autor da música, o Renato Russo, ainda jovem, ele gritava no refrão: somos tão jovens, somos tão jovens. Alguém que cantou isso já morreu há muito tempo. Você consegue considerar que uma pessoa há 1000 anos atrás olhou para a própria vida e disse assim: poxa, eu sou jovem, a vida ainda vai durar muito tempo. Há 1000 anos atrás, uma pessoa disse isso. E a vida passou, e um dia ela precisou prestar contas da sua própria vida diante de Deus. Eu me lembro da resposta de Sócrates, no diálogo de Platão chamado Fédon, que é chamado de Fedro também, ou Pedro, numa tradução horrível. Mas, se você conhece um desses títulos, conhece essa obra. Quando Sócrates vai morrer, ele diz que existem 2 possibilidades: a vida ser um sono sem sonho, não ser nada depois da morte, ou ter alguma coisa. Se for um sono sem sonho, ninguém ganha, ninguém perde nada. Mas se for alguma coisa, como que você está preparado para isso? Como que você está preparado para se encontrar diante de Deus? Eu lembro de Pascal também dizendo que, dentre todas as apostas, a mais acertada é apostar em Jesus Cristo. Se não tiver nada, você não perde nada. Se tiver alguma coisa, você ganha tudo. Nós que conhecemos a Cristo, sabemos que isso não é uma aposta. Essa é a verdade dos fatos.
nós temos testemunhado com os nossos próprios olhos, com a nossa própria vida, com aquilo que a gente entende que seja totalmente real, que Cristo vive, está no nosso meio, tem feito milagres na nossa vida, tem respondido às nossas orações, tem moldado o nosso caráter, e é esse o convite que fica para você nessa noite. A segunda lição desse texto é que em Jesus assumimos a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. Em Jesus somente. Só é possível se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a história contada pela Bíblia. Sem Jesus Cristo você não é filho. Sem Jesus Cristo você é inimigo de Deus, como eu fui durante muitos anos na minha vida. No entanto, todos aqueles que o receberam também esse poder. Então, a história que a Bíblia conta para a gente é uma história maravilhosa. Existe graça, existe perdão, existe justiça. Tudo isso se encontra de modo maravilhoso na pessoa de Jesus. E mais do que isso, mais do que ser salvo, mais do que poder ser declarado justo, mais do que não ter culpa nenhuma no seu próprio coração, é o fato de que você pode ser transformado em filho de Deus. Você pode se relacionar com Deus agora, você pode caminhar perto dele, você pode conhecer a sua beleza, a sua bondade, a sua justiça, você pode conhecer o seu caráter, você pode se alegrar nisso. Aquilo que a Bíblia nos oferece é mais do que ser salvo, é a vida plena, é a melhor de todas, é aquilo para o qual você foi feito. Deus te fez a sua vida para que você pudesse ser filho de Deus e ser abraçado pelo seu amor. E viver esse amor a cada dia mais e cada vez mais profundo e cada vez mais próximo dele e cada vez mais conhecendo a sua beleza, de modo que você só quisesse conhecer essa beleza durante toda a sua vida. E a beleza dessa história aqui vai ser assim durante toda a eternidade. Mais do que essa vida, mais do que essa vida que é muito pouco, você vai olhar para Ele na eternidade, você estará nos braços dEle na eternidade, e aí sim, sem fome, sem guerra, sem dor, sem doença, agora sim, no meio daqueles que você ama, para os quais você levou a palavra de Jesus Cristo. Essa vida pode começar agora. Essa é a vida plena oferecida pelo Evangelho, pela boa notícia de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa se reconhecer pecador, para isso você precisa se arrepender, para isso você precisa perceber que você não é salvo por aquilo que você pode fazer, pelas suas boas obras. Você precisa prescindir, abrir mão dessas boas obras, da sua autojustiça, daquilo que você acha que é totalmente bonito na sua vida, que poderia te salvar, e confiar somente em Cristo, fiar a sua vida somente a Ele, e pedir para que Ele tenha levado a sua dívida naquela cruz. Se você assim o fizer, você caminhará com Cristo para sempre. Como que a gente vive essa parada hoje? A única forma da gente viver isso hoje é da seguinte maneira: receba, crendo de todo o coração a Cristo, e assuma a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Receba de todo o coração a Cristo, e assuma a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Essa parada não é uma parada que seja totalmente instantânea, é algo que vai sendo construído durante a sua vida. Não se resume a uma oração, a gente ora aqui no final, mas não se resume a isso. Fiz uma oração, entreguei minha vida a Cristo e acabou. Não, é uma busca agora para a vida inteira. Você precisa se comprometer com isso intencionalmente. Você precisa dedicar a sua vida a isso de modo proposital. Nesse texto, a palavra de Deus separa a humanidade em dois grupos: aqueles que não o receberam e aqueles que o receberam.
Eu sei que nem todas as perguntas foram respondidas aqui. Eu quero que você guarde as respostas mais importantes. Eu não tenho todas as respostas também para todas as perguntas. O que eu sei é que o mal é inegável, incluindo em nós mesmos. Somos todos pecadores, inimigos de Deus. Deus é justo e, ao mesmo tempo, Ele é misericordioso, pois Ele paga a dívida através do seu próprio Filho, através de Jesus Cristo. Existe a possibilidade de viver uma vida plena. Existe a possibilidade de você ser transformado em filho de Deus. Essa é uma vida muito melhor do que todas as outras, certamente, porque você foi criado para isso. Você precisa receber a Cristo de todo o coração. Se você quiser se entregar de verdade, busque conhecer a Cristo a partir de hoje. Busque que a sua vida seja uma vida de conversão, de transformação, de arrependimento. Converse com Cristo todos os dias, é só falar que Ele ouve, do seu jeito, não tem fórmula, não tem oração melhor do que a outra. Busque a Jesus Cristo através da sua própria palavra, leia essa palavra e guarde essa palavra no seu coração. Busque a ajuda das pessoas que te trouxeram para cá, para que elas te orientem como que você consegue viver a plenitude dessa identidade nova, desse novo nascimento, de uma vida completamente transformada como filho de Deus. Viva isso a partir de hoje. Busque isso o quanto antes, para que um dia você seja chamado de filho amado na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas pessoas as quais você trouxe aqui para esse lugar, para que ouvissem uma parte dessa história que transformou a nossa própria história, a nossa própria vida. Senhor, muda os corações, de modo que a palavra plantada seja eficaz, como semente que vinga e que dá frutos. Senhor, recebe aqueles que têm, ainda que por acaso, aqui, nessa noite, encontrado algo que faça sentido para a própria vida. Recebe essas pessoas, transforma a vida delas, faz com que sejam pessoas que te busquem em oração, através da tua palavra e através da vida em comunhão nessa igreja, assim como você fez comigo lá atrás. Eu sei que você pode, peço que seja assim, em teu nome, amém.